Bom, pessoal, vamos então aqui para a nossa terceira aula do nosso curso de teologia. Cadê meu óculos? Não está aqui, mas acho que não vai ter nenhum problema dessa vez, não. Vocês estão prontos? Podemos prosseguir? Muito bem. Bom, nós vamos continuar então com a nossa aula de teologia, focando o Antigo Testamento. Estamos agora na terceira aula. Já foi feita a primeira aula, nós fizemos a segunda aula e agora a terceira aula. Você está no módulo 1, na matéria número 3. Estamos analisando o Antigo Testamento, bem como os livros que compõem o Antigo Testamento. São vários livros, nós vamos estudar um por um, localizando a historicidade, o evento, a pessoa, a geografia, tudo que for que está contido dentro da harmonização do tema, para você entender melhor e se situar no Antigo Testamento. Eu vou chamar aqui a nossa apostila, a gente vai para a aula número 3 agora. Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Aula número 3, o Deuteronômio, Josué, Juízes e Rute. Deuteronômio, Josué, Juízes e Rute é a nossa próxima batalha aqui para entender melhor o contexto do Antigo Testamento, ok? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Deuteronômio. O tema desse livro é aliança. Deuteronômio, ele fecha o ciclo da Torá. Deuteronômio, então, é o último livro das leis, entendeu? Então, ele fecha a Torá. Nós temos o Gênesis, o Êxodo, o Levíticos, Números e Deuteronômio, que fecha aí, então, a Torá. O tema do livro é aliança, obedecer, lembrar, abençoado, amaldiçoado. Muita coisa aí engloba nesse tema. Não é o significado do nome em si, mas é o tema do livro. E segundo a tradição, Moisés que foi o autor deste livro aí, ok? A data aí é de 1400 a.C. O assunto, neste livro, Moisés recomenda ao povo uma série de diretrizes. Há um fator interessante, pois o povo que ali estava não era a maioria da geração que saíra do Egito, com a promessa. Para Moisés, o cenário era bem atípico, porque a maioria dos rostos que ele via não era as faces daqueles que sonharam com a esperança de Canaã, como apresenta Cristo. Este livro mostra Jesus claramente, aponta Moisés como um protótipo de profeta, né? Claramente Moisés aponta para Jesus no capítulo 18, verso 15. O Senhor vos suscitará um profeta. O próprio Moisés tipifica Cristo na ideia de tirar o povo do Egito e trazê-los em Canaã. No caso da igreja, o Egito representa o mundo sem Jesus e Canaã a Jerusalém celestial. Como nós estudamos ainda Deuteronômio, ele vai mostrar o finalzinho da passagem de Israel pelo deserto. Logo em seguida virá o livro de Josué, que vai implantar o povo de Israel já na terra de Canaã. Há que se falar que em Canaã existiam dois tipos de povos, né? O povo que morava dentro do espaço geográfico eram os cananeus ou cananitas. Ali você vai ter algumas nações, como os heteus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, gigazeus. São vários que estão ali naquela região. Já ao ocidente, beirando o mar Mediterrâneo, nós vamos ter a presença dos chamados filisteus, que filisteu foi o nome que Israel deu para o povo que vem do mar. Eles diziam, olha lá o povo que vem do mar, olha lá os filisteus. Bom, este foi o livro de Deuteronômio, ok? Vamos para o livro de Josué. Você está vendo que eu estou passando livro por livro? Eu estou, na verdade,
fazendo uma sinopse. Eu não vou entrar propriamente dentro do que o livro fala e dos relatos que estão contidos no livro, porque nossa meta aqui é Antigo Testamento, trazer o livro, o autor, a data, o assunto e como Cristo é apresentado. Em outras matérias, em outros momentos, nós vamos voltar a este livro ou a estes livros com maior cobertura, com maior abrangência, ok? Por enquanto, vamos trabalhando o Antigo Testamento, apresentando livro por livro para você, de uma forma sucinta, mas bem cooperativa, ok? O tema de Josué é obediência, coragem e conquista. O autor, o livro não pode ter sido escrito 100% por Josué, pois registra acontecimentos pós-morte. Como é que a pessoa morta pode escrever sobre si, não é? Ou como ela podia adivinhar como seria alguns fatores depois da morte. Então, não é 100% Josué. Alguém mais participou aí. E também em estilo diferenciado de escrita. Porém, alguns registros são lançados pelo próprio Josué. É admitido que um escriba tenha compilado seus escritos. Aqui seria compilado. Muito bem. Seus escritos e, posteriormente, acontecimentos. A data deste livro é de 1375 a.C. O assunto aí é a conquista de Canaã, né? Josué já na frente, a conquista da Terra Santa Prometida, a divisão de posses, períodos de declínio espiritual e resposta das leis diante do povo e sua perseverança em temer a Deus. Lembrando que o povo que entra com Josué na Terra Santa já não é o povo que saiu com Moisés. Olha, o povo que Moisés recebeu não é o mesmo que veio com José. O povo que no caso, Moisés entrega a Josué, não é o mesmo que saiu do Egito. Então, veja que durante a caminhada foi mudando de povos, mas a promessa foi a mesma. E é interessante que na saída do Egito, há algumas coisas que têm que ser bem colocadas, não é? Você vai ter 50 dias após a saída do Egito, e aí você vai ter a revelação das placas para Moisés, os 10 mandamentos. Quando Jesus foi assunto aos céus, depois que ele ressuscita e dá a ascensão, dá 40 dias mais 10, dá 50 também, uma revelação de Deus cai, o povo em forma de fogo. Para o povo de Israel, a palavra veio em forma de pedra, né? O fogo de Deus escreveu na pedra. Mas no caso de Jesus, já veio em forma de fogo, escrevendo no coração. Olha que interessante isso. E aí, isso aconteceu naquela época. O livro de Josué apresenta Jesus da seguinte forma: Cristo, a começar pelo nome Josué, Yoshua, é um nome variante de Yaoshua. Jesus significa Yahvé é salvação, e Cristo é o Salvador. No caso, Christos, do grego, né, ungido. Também a figura do príncipe dos exércitos do Senhor, que aparece a Josué. Por fim, o fio da escarlata vermelho, lá no muro de Raabe, não é isso? Jericó, representando a salvação pelo sangue da cruz. Este é o livro de Josué e o que ele pode nos trazer. Tem muitas coisas que acontecem no livro de Josué, como, por exemplo, a questão lá dos Anaquins, né? A conquista das terras, o Caleb já velho, cansado, mas com força para lutar. Então, são muitas coisas interessantes que podia colocar. Mas como eu já falei que o objetivo da aula não é explorar os acontecimentos históricos do livro, e sim dar uma sinopse geral, ficamos assim. Vemos, então, o livro de Juízes. O tema do livro de Juízes: pecado, sofrimento, arrependimento e libertação. Entendendo que os juízes, gente, os juízes, eles dão são fases que eles vivem, né? De altos e baixos, de arrependimento, Deus manda um juiz, manda um auxílio, daqui a pouco desvia de novo. Então, é uma coisa inconstante.
o período dos juízos vai acontecer logo após o período da entrada em Canaã. Veja que o primeiro período de todos é a chamada de Abraão, lá em Harã, apesar que o pai dele havia colocado no coração, Terá, de sair lá de Ur dos Caldeus, lá de baixo, da Suméria, dos acadianos, para ir a Canaã. Mas ele parou no meio do caminho. Deus continuou com a chamada no coração de Abraão. O período abraâmico vai até a entrada no Egito. E aí teremos tido o período patriarcal já cumprido. A partir daí, nós temos o período do Egito e deserto. Então, vamos lá. Período patriarcal, período do Egito, período do deserto, depois vem o período dos juízes, aí vem o Reino Unido, vem o reino dividido, vem o cativeiro, aí você terminou o ciclo com o retorno de Israel. O livro de Juízes traz essa nuance, que é essa inconstância no comportamento de Israel como povo, ok? Vamos lá. O tema é pecado, sofrimento. Pelo tema, você já vê que pelo tema já é uma variação, né? Pecado, sofrimento, arrependimento, libertação. Aí, pecado, sofrimento, arrependimento, libertação. Israel ficou nesse ciclo vicioso aí, entendeu? Muito bem. O assunto são 3 temas desenvolvidos: historicidade, teologia e espiritualidade. Também o livro conta a fase dos juízes e seus feitos. Há registros de pecado e arrependimento. Como apresenta Cristo? Como é que o livro de Juízes apresenta Cristo? Ok? Jesus é tipificado como quem se relaciona com o seu povo e o processo do pecado, do arrependimento, a libertação. Então, aquele processo que o pecador tem na igreja, que nós temos na igreja, que é a confissão, a libertação, o arrependimento, tudo isso faz parte dessa nuance humana. Mas Jesus está ali para conferir e resolver este problema. Ok? Vamos para o livro de Rute. Livro de Rute. O tema do livro de Rute: os caminhos conexionais de Deus que fogem da lógica humana com vistas à redenção geral. É um tema comprido, hein? O autor atribui-se a Samuel, ou seja, a tradição diz que é Samuel. A data do livro, em torno de 1050, entre 1050 e 500 a.C. Não há uma data precisa aí. O assunto, a soberania de Deus, o milagre vindo desde o período de fome até a formação de uma família que daria o maior rei de Israel. Gente, muito importante entender isso aqui, tá? Eu vou voltar com calma nessa parte, para vocês entenderem o amor de Deus para a comunidade. Muito bem. Como é que o livro de Ruth apresenta Jesus, pessoal? Assim como Boaz recebe Ruth, moabita, Jesus recebe a igreja. Boaz era filho de Raabe, a prostituta que se redimiu, e Ruth, fruto de um incesto, ou de um povo incestuoso, não é? O perdão de Deus torna a igreja limpa, e Jesus nasce de uma mulher, portanto, humano e com pecados, mas redime a igreja e com o seu sangue. Então, preste bem atenção. Ruth casou-se com Moabe, com Boaz, na verdade. Ruth era filha dos moabitas. E quem são os moabitas? Na Bíblia, os moabitas são aqueles que cometeram incesto. O pessoal ali de Ló, as filhas de Ló, ali nasceu a nação moabita. Então, na verdade, Ruth era filha de um povo incestuoso. E Boaz era filho da prostituta de Jericó. O que está acontecendo aqui? 2 coisas que Deus abomina: a prostituição e o incesto. Mas, na verdade, houve a seguinte coisa: Ruth acompanhou a sua sogra Noemi. Ao voltar para Israel, ela seguiu a sogra e ela se converteu a Deus, ela reconheceu o Deus dos hebreus, e ela teve esse encontro com Deus. Boaz também era filho de Raabe, mas lembrando que Raabe serviu para os espias, depois ela se ingressou ao povo de Deus e até casou
com um israelita. Então, nós temos aí, na ascensão de Jesus, como família, a presença de uma prostituta e de uma incestuosa. Como é que explica isso? Esse não é o amor de Deus? Essa não é a graça de Deus? Como é que Deus permite um filho de uma prostituta casar-se com uma incestuosa, filho de um incesto? Por quê? Porque Boaz e Ruth, eles foram pais do Obed. Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi, o maior rei de Israel e o protótipo de Cristo. Portanto, o amor de Deus, a graça de Deus está aí, revelada nessa genealogia. Deus podia ter separado para Jesus só uma vida de uma família impecável, sem pecado. Mas olha o background histórico de Jesus, a família dele, como carne. Deus operando realmente a sua grande graça na humanidade. Que coisa linda, pessoal, isso aí, é de arrepiar, né? Meu Deus. Aleluia. Vamos à nossa prova? Todos prontos aí para responder? Lembre-se que você vai anotar no gabarito. Olha, essa é a prova número 3, se não me engano. Deixa eu ver. Número 3, isso mesmo. Você vai colocar a prova 3, a matéria é Antigo Testamento, e você vai colocar o gabarito, colocar 1, se for A, B ou C, ou A ou B, você vai aí escolher, tá bom? Assinale a correta. Sobre a geração que entrou na Terra Prometida, A era a mesma que saiu do Egito? Será que ela é a mesma que saiu do Egito? Se for, você coloca, se risca aí como um sim, né? Você coloca um X. Pergunta número 1, resposta número 2. Assinale a correta. Sobre a geração que entrou na Terra Prometida, era a mesma que saiu do Egito? Ou era uma nova geração? Se você acha que foi a mesma, coloca um A. Se você acha que foi uma nova geração, coloca um B. O livro de Josué apresenta Cristo como A, sumo sacerdote, B, príncipe do exército do Senhor, C, rei dos reis. Qual é a resposta correta? Se você acha que é a A, sumo sacerdote, você escreve 2A. Se você acha que é a B, príncipe do exército do Senhor, você coloca 2B. Se você acha que é rei dos reis, você coloca 2C. Pergunta número 3. O tempo dos juízes foi A, uma monarquia, B, uma democracia, ou C, uma teocracia? O tempo dos juízes foi, aliás, o período, né? Foi o quê? A, foi a monarquia? Se você acha que foi monarquia, coloca 3A. Se você acha que foi democracia, coloca 3B. Se você acha que foi teocracia, coloca 3C. A história de Ruth também simboliza o quê? A, Israel e Judá. B, Jesus e a igreja. Ou C, Jerusalém e o templo. Na história que foi contada de Ruth e Boaz, ao que eles se assemelham na historicidade, seria Israel e Judá? Coloca 4A. Seria Jesus e a igreja? Coloca 4B. Seria Jerusalém e o templo? Coloca 4C. Ok? Muito bem, pessoal. Aqui estamos terminando a aula número 3. Eu volto daqui a pouco com a aula número 4. Não saiam daí. Deus abençoe. Lembre-se, você está na matéria 3, a introdução ao Antigo Testamento. Essa foi a aula 3. A gente volta com a aula 4. Deus te abençoe e até daqui a pouco. Valeu, pessoal.